Olá, amantes das grandes histórias bíblicas. Sejam muito bem-vindos ao canal Histórias Contadas da Bíblia. Hoje, embarcaremos em uma jornada épica pelo livro de Êxodo, o segundo livro da Bíblia, uma narrativa que está na base da fé de milhões de pessoas e que continua a fascinar e inspirar. O Êxodo não é apenas um relato antigo, é a saga da libertação de um povo da escravidão e o início de uma relação profunda com o divino. Nesta primeira parte do nosso documentário, vamos mergulhar nas origens dessa história. Quem escreveu o Êxodo? Quando ele foi escrito? E como essa narrativa se organiza? Vamos explorar as diferentes perspectivas sobre sua autoria e datação, desvendando os debates acadêmicos e as tradições milenares. Em seguida, analisaremos a estrutura do livro, compreendendo como os eventos se desdobram para construir uma das mais poderosas narrativas de libertação já contadas. Preparem-se para desvendar os primeiros capítulos dessa saga milenar. Vamos começar! A questão da autoria e datação do livro de Êxodo é um tema de intenso debate entre teólogos e historiadores. Tradicionalmente, a autoria do Êxodo, assim como de todo o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, é atribuída a Moisés. Essa visão é sustentada por passagens bíblicas que indicam que Moisés registrou os mandamentos e eventos em Êxodo capítulo 17, versículo 14, capítulo 24, versículo 4, capítulo 34, versículo 27, em Números capítulo 33, versículo 2, em Deuteronômio capítulo 31, versículo 9 ao 24. A tradição judaica e cristã por séculos aceitou Moisés como o autor principal, que teria escrito o livro durante a peregrinação de Israel no deserto, após a saída do Egito. No entanto, a partir do século XIX, com o desenvolvimento da crítica textual e histórica, muitos estudiosos modernos começaram a questionar a autoria mosaica exclusiva. A principal teoria que emergiu é a hipótese documentária, que sugere que o Pentateuco, incluindo o Êxodo, é uma compilação de 4 fontes literárias distintas, redigidas em diferentes períodos e posteriormente unificadas. Essas fontes são J, já vista caracterizada pelo uso do nome pessoal de Deus, Yahvé, Javé, e por uma linguagem mais vívida e antropomórfica, datada geralmente do século X a.C. E, eloísta utiliza o termo Elohim para Deus e é mais focada em temas como o medo de Deus e a profecia, datada do século IX a.C. D, deuteronomista, encontrada principalmente no livro de Deuteronômio, mas com influências em outras partes do Pentateuco. Enfatiza a obediência à lei e à aliança, datada do século VII a.C. P, sacerdotal, caracterizada por um estilo mais formal, com foco em leis, rituais, genealogias e a glória de Deus. Datada do período do exílio babilônico, século VI a.C., e pós-exílio, século V a.C. De acordo com essa hipótese, o livro de Êxodo teria sido inicialmente produzido no cativeiro da Babilônia, com base em tradições orais e escritas mais antigas, e finalizado com revisões no período pós-exílico. Isso explicaria as variações de estilo, repetições e aparentes anacronismos encontrados no texto. Por exemplo, a menção de cidades como Pitom e Ramessés, Êxodo capítulo 1, versículo 11, que foram construídas ou expandidas significativamente em períodos posteriores, levanta questões sobre a datação da redação final do texto. O contexto histórico e cultural do Antigo Egito é crucial para entender o cenário do Êxodo. O período mais comumente associado à narrativa do Êxodo é o Novo Reino do Egito, especificamente durante a 19ª dinastia, sob faraós como Seti e Ramsés II, século XIII a.C. No entanto, a falta de evidências arqueológicas diretas que corroborem a saída em massa de um grande número de pessoas do Egito e sua peregrinação no deserto tem sido um ponto de discussão. Alguns estudiosos sugerem que o Êxodo pode ter sido um evento de menor escala, ou que a narrativa foi ampliada e idealizada ao longo do tempo para se tornar um mito fundador para a nação de Israel. É importante notar que, independentemente da perspectiva sobre autoria e datação, o livro de Êxodo mantém seu valor teológico e cultural. A narrativa serve como um pilar fundamental para a identidade de Israel, transmitindo a memória de um passado de dificuldades, a libertação divina e o estabelecimento de uma aliança com Deus. A discussão sobre autoria e datação não diminui a mensagem central do livro, mas oferece diferentes lentes para sua compreensão e interpretação. A estrutura do livro de Êxodo, embora não haja um consenso unânime entre os estudiosos, é frequentemente compreendida como um díptico, ou seja, uma obra dividida em 2 partes principais. Essa divisão reflete os 2 grandes movimentos da narrativa, a libertação do povo de Israel do Egito e o estabelecimento da aliança com Deus no Monte Sinai. A primeira parte do livro, capítulos 1 a 19,
narra a história de como Yahvé, Deus, resgatou seu povo da escravidão egípcia e os conduziu através do deserto até o Monte Sinai. Os principais eventos e narrativas desta seção incluem a opressão no Egito, capítulos 1 e 2, o crescimento do povo de Israel no Egito e a crescente opressão por parte do faraó, que culmina na ordem de matar os recém-nascidos hebreus. A história do nascimento e da infância de Moisés, sua fuga para Midian e seu encontro com Deus na sarça ardente. As pragas do Egito, capítulos 3 ao 12, o retorno de Moisés ao Egito e a série de 10 pragas que Deus enviou sobre o Egito para forçar o faraó a libertar os israelitas. Cada praga demonstra o poder de Deus sobre os deuses egípcios e a natureza. A Páscoa e a saída do Egito, capítulos 12 ao 15, a instituição da Páscoa, a última e mais devastadora praga, morte dos primogênitos e a libertação final dos israelitas do Egito. A travessia milagrosa do Mar Vermelho e a destruição do exército egípcio. A jornada pelo deserto, capítulos 15 ao 18, a peregrinação dos israelitas pelo deserto, suas murmurações e as provisões divinas de água e maná. A organização do povo e a visita de Jetro, sogro de Moisés. Chegada ao Sinai, capítulo 19, a chegada do povo de Israel ao Monte Sinai, preparando o cenário para a revelação da lei e o estabelecimento da aliança. A segunda parte do livro, capítulos 20 ao 40, foca na aliança entre Yahvé e o povo de Israel no Monte Sinai. Esta seção detalha as leis, os rituais e as instruções para a construção do tabernáculo, que simboliza a presença de Deus entre seu povo. Os elementos-chave desta parte são os 10 mandamentos, capítulo 20, a promulgação dos 10 mandamentos, o cerne da lei moral e ética de Israel, que servem como base para a aliança. O Código da Aliança, capítulos 21 ao 23, um conjunto detalhado de leis civis e rituais que governam a vida social, religiosa e judicial do povo de Israel. A ratificação da aliança, capítulo 24, cerimônia formal de ratificação da aliança entre Deus e Israel, com sacrifícios e o derramamento de sangue. Instruções para o tabernáculo e o sacerdócio, capítulos 25 ao 31, detalhadas instruções divinas para a construção do tabernáculo, suas mobílias e utensílios, bem como as vestes sacerdotais e a consagração de Arão e seus filhos como sacerdotes. O bezerro de ouro e a renovação da aliança, capítulos 32 ao 34, a apostasia do povo ao adorar o bezerro de ouro enquanto Moisés está no monte. A ira de Deus, a intercessão de Moisés e a renovação da aliança com a entrega de novas tábuas da lei. A construção do tabernáculo, capítulos 35 ao 40, a execução das instruções divinas para a construção do tabernáculo e a sua dedicação, culminando com a glória de Deus enchendo a tenda, simbolizando sua habitação permanente entre o povo. Essa estrutura em díptico ressalta a progressão da narrativa, que vai da libertação física da escravidão à formação de uma nação teocrática, ligada a Deus por uma aliança e guiada por suas leis e sua presença. A transição da opressão para a liberdade, e em seguida, para a responsabilidade da aliança, é um tema central que perpassa todo o livro de Êxodo. Chegamos ao fim da primeira parte da nossa jornada pelo livro de Êxodo. Exploramos as complexidades da sua autoria e datação, entendendo como diferentes perspectivas contribuem para a nossa compreensão dessa obra milenar. Também desvendamos a estrutura do livro, percebendo como a narrativa se constrói em torno da libertação do Egito e da preparação para a aliança no Sinai. Na próxima parte, mergulharemos ainda mais fundo nos significados teológicos do Êxodo, nas suas interpretações literárias e nas fascinantes curiosidades que tornam essa história ainda mais rica. Preparem-se para descobrir como a fé, a resiliência e a intervenção divina continuam a moldar a história de um povo e a inspirar gerações. Não percam a segunda parte de Histórias Contadas da Bíblia, o livro de Êxodo. Até lá!